novamente estamos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. Eu digo que é com alegria mesmo, porque cada vez que a gente vem, dá mais vontade de vir, viu? Então, acho que a Josi já está preocupada porque eu sou muito caseiro, aí fico saindo muito. Mas Deus nos abençoe mais uma vez, como o fez pela manhã, com o ensino da sua palavra. Convido os irmãos a se colocarem em pé para lermos na epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, vamos ler os versos 11, 12, 13 e 14. Diz a palavra do nosso Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Os irmãos podem assentar. E vamos orar. Bendizemos o teu nome, Senhor nosso Deus, mais uma vez nesse dia. Em primeiro lugar, reconhecendo que tu és um Deus de fato bondoso, gracioso, tem sido misericordioso para conosco. E essa tem sido a causa de não sermos consumidos, porque Deus, na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando de graça, bondade e misericórdia, nos resgatou do império das trevas. Nós te louvamos por tão grande salvação que o Senhor graciosamente nos concedeu no teu amado. E louvamos o teu nome também, Senhor, pelo teu povo, por podermos nos reunir e juntos podermos bendizermos o teu nome, cantando louvores àquele que de fato é digno de todo louvor. Podermos também, diante do Senhor, expressarmos nossas orações, nossas súplicas, reconhecendo quem nós somos, que somos pecadores, necessitamos da graça divina, dia após dia, nos assistindo em tudo e em todas as coisas. Te louvamos pelo Santo Espírito Santificador, que inculca na nossa mente aquilo que tu mesmo resolveu revelar ao teu povo. Nessa noite, Senhor, mais uma vez te pedimos que use de graça para conosco e que a tua palavra seja de fato ensinada no poder do teu Santo Espírito e cada um de nós, a começar por mim, tenhamos a nossa mente e o nosso coração cativos ao ensino da tua palavra. E assim a tua palavra possa penetrar na nossa mente, chegar ao nosso coração e mover a nossa vontade, de modo que vivamos em todos os dias que o Senhor ainda nos conceder, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Te pedimos isso no nome do teu Filho, o nosso Senhor bendito. Amém, Senhor. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Meus irmãos, quando nós lemos os primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, nós podemos ver naqueles primeiros capítulos da carta
algumas verdades bíblicas tão claras para nós, que fazemos parte do povo de Deus, mas não igualmente clara para tantas e tantas pessoas que vivem neste mundo. Romanos 1, o apóstolo Paulo, falando àqueles judeus em Roma, ele fala acerca da realidade do pecado, a realidade do homem após a queda, e ele diz que todos pecaram, que não há justo um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pelo contrário, todos se extraviaram e não há um sequer que faça o bem. Também o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, e ainda no capítulo 1, ele fala acerca da indesculpabilidade dos homens que trocaram o Deus Todo-Poderoso, a adoração ao Deus Todo-Poderoso pela idolatria de adorar a criação e não ao Criador. Também nos fala que por causa da queda, por causa dessa situação de idolatria e impiedade, Deus revelou a sua lei não como capaz de salvar o homem de toda essa sua situação de queda, mas para que o homem, ao contemplar a lei, ele pudesse olhar para si e para a sua realidade, e principalmente olhando para a lei, ele olhasse para a incapacidade de cumpri-la e, consequentemente, vendo a situação de incapacidade, olhasse então e visse para si a necessidade de um Salvador. E então o apóstolo Paulo diz que o homem então é justificado pela fé como resultado da graça divina. Assim como os destinatários da carta de Paulo tinham dificuldade de entender que a salvação ela é uma obra graciosa de Deus e não do cumprimento das obras humanas e nem tampouco do cumprimento da lei, porque nenhum de nós é capaz ou seria capaz de cumprir a lei. Muitos hoje ainda vivem sem entender essa verdade. Muitos não compreendem a origem, a natureza e nem a operação da graça em suas vidas. E quando eu falo muitos, a gente pode pegar dois opostos, né? Olhando para a religiosidade. Os católicos, de um lado, que enfatizam as obras como necessárias, e muitos daqueles que se dizem, inclusive, reformados, calvinistas, mas que na realidade são liberais e que, não compreendendo claramente essas coisas, usam até alguns ditos que são verdadeiros, mas que na prática das suas vidas não condizem com aquilo que eles estão realmente vivendo. Ainda hoje, após o culto matinal, conversando com o irmão Daniel, né, falamos um pouquinho acerca disso, e eu contei a ele que o meu irmão caçula, quando não era o caçula, é o anticaçula, vamos dizer assim, nós somos 8, né? 4 homens e 4 mulheres, graças a Deus 7 estão na igreja, né? Mas um deles que hoje lá frequenta a igreja, lá onde nós servimos, né? Ele estava fora, era da Marinha, estava fora, e toda vez que tinha oportunidade de falar com ele, quando eu falava que ele, tem que atentar para a tua vida, voltar à igreja. Ele usava um argumento que ele tinha ouvido, tinha sido criado na igreja, ele usava um argumento que era correto, o argumento, mas a vida dele não era. Não, ele dizia assim, não, Sérgio, não te preocupa, um dia eu vou voltar, quando tiver velhinho. Tu não sabe que uma vez salvos, salvos para sempre? Aí eu dizia para ele,
Pois considere se uma vez você foi salvo, para que você possa então falar acerca disso. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que eu gostaria de utilizar para a nossa meditação nessa noite, fala acerca da graça de Deus. E esse texto, ele nos ajuda a corrigir alguns equívocos sérios acerca dessa compreensão da graça de Deus. Os versos que nós lemos acerca da graça de Deus, ele aponta diretamente para duas importantes verdades bíblicas, doutrinas bíblicas. Aponta para a salvação, a justificação em Cristo Jesus, e aponta para a santificação daqueles que outrora foram salvos e justificados pela obra de Cristo. O texto que nós lemos, ele fala acerca dessa manifestação da graça de forma salvadora, e depois ele trata da graça como forma santificadora, pedagogicamente nos treinando, ou treinando aqueles que foram salvos para uma vida de piedade, de boas ações, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A epístola de Paulo a Tito é uma carta pastoral, como 1ª e 2ª Timóteo. E o que é uma carta pastoral? É uma carta que é escrita à liderança da igreja e que oferecem orientações como essa liderança pastoral deve se conduzir na igreja, mas como também essa liderança pastoral deve ensinar a igreja, a todos os crentes, a viverem de forma que o Senhor seja honrado e glorificado. Ou seja, trata acerca da conduta cristã, não apenas da liderança, mas da conduta cristã de todos aqueles que foram salvos pela graça de Cristo. Tito, como pastor da igreja cristã na região de Creta, é ensinado pelo apóstolo Paulo para colocar aquela igreja em ordem. E colocar em ordem significa colocar pessoas qualificadas para cuidar da igreja. Esse é o primeiro passo, que a igreja tenha pessoas qualificadas para cuidar do povo de Deus que ali está. E esta qualificação, ela diz respeito a virtudes espirituais, virtudes morais, que devem fazer parte dessa liderança. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, que os presbíteros, bispos ou pastores, eles devem ser irrepreensíveis, despenseiros da casa do Senhor. Não devem ser soberbos, nem iracundos, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas devem ser dados à hospitalidade, amigos do bem, moderados, justos, santos, temperantes, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer aqueles que contradizem, além de aconselhar os homens e mulheres a viverem de forma santa, a ensinarem as mulheres mais jovens a também viverem de forma santa. A preocupação de Paulo na epístola de Tito, ela tem dois objetivos principais. O primeiro é que a igreja manifeste a sua relação com Cristo através do seu bom procedimento. O segundo é que a impiedade que reina no mundo seja combatida pela igreja de Cristo. Esse é o nosso papel. Nosso papel como igreja de Cristo é proclamarmos as verdades bíblicas e assim a impiedade seja combatida,
por cada um de nós como membros dessa igreja. Quando nós lemos a carta de Tito, eu como presbítero, quando leio todas aquelas qualificações que são necessárias para mim como presbítero, eu me pergunto, de onde vem o poder para viver dessa forma? De onde vem o poder para que a igreja, de fato, possa combater a impiedade que predomina no mundo? E a resposta é apenas uma, e os irmãos sabem. De onde é que vem o poder? Ela vem apenas da graça de Cristo. Somente Deus sendo gracioso. Somente Deus operando graciosamente na nossa vida, como já operou na nossa justificação, na nossa salvação, operando agora na santificação diária de cada um de nós, é que nós vamos estar sendo habilitados por Cristo e pelo seu Santo Espírito para vivermos de forma piedosa, justa e sensatamente. Que Deus nos abençoe nesta noite, quando meditaremos acerca dessas verdades. Que essas verdades elas possam, de fato, como orei agora há pouco, chegar à nossa mente e adentrar o nosso coração e mover, de fato, a nossa vontade, para que possamos viver de acordo com a graça do nosso Deus e do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Meditemos, portanto, no texto sagrado. O texto ele nos diz inicialmente, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira verdade que nós temos então aqui no texto sagrado é que há uma manifestação salvadora da graça. A graça, ela foi e é atuante na nossa salvação e, como veremos mais adiante, na nossa santificação. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Logo de início, como diria meu pai, para início de conversa, assim que ele falava quando ia tratar com a gente alguma coisa, para início de conversa, quero lembrar a vocês que esses todos os homens, como veremos mais adiante, não significa, obviamente, todas as pessoas, como alguns dizem. Recentemente eu vi alguém dizendo assim, a razão pela qual eu não sou calvinista é porque o texto de Tito diz que Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. Não leu vários outros textos bíblicos, né? E não entendeu o contexto da epístola aqui, porque a epístola aqui, quando Paulo está dizendo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, esses todos, como nós lemos em todo o contexto da carta, todos significa todos os tipos de pessoas, homens, mulheres, idosos, jovens, ricos, pobres. Ele não está falando aqui de universalismo, né? Mas ele está falando dessa oferta graciosa de Deus que alcança todas as pessoas em todos os seus níveis, em todas as suas culturas, qualquer que seja o sexo, qualquer que seja a idade, todos eles são alcançados por essa graça, por essa manifestação da graça. E é importante a gente lembrar que essa graça, ela tem a sua origem no próprio Deus e tem a sua natureza na promoção da salvação. O texto diz, então, que porquanto a graça que é de quem? A graça que é de Deus. É isso que o texto está dizendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus é o Senhor de toda a graça. Por isso que quando nós oramos, raras vezes nós não lembramos que nós estamos orando ao Deus de toda a graça. Quando nós oramos e nós não sabemos orar como convém, nós oramos pedindo que Deus, de forma graciosa, nos dê até as palavras para orarmos como convém, já que não sabemos. A graça, ela tem a sua origem em Deus. Deus é a fonte da graça.
E sendo a fonte da graça, ele que é a graça, e aqui vamos dizer assim, ele que é a graça, graciosamente aprove a ele revelar essa graça na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua encarnação, na sua vida obediente, na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. Deus é a graça. Deus é gracioso por natureza, faz parte dele. E ele resolveu, então, revelar essa graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos que Deus se revela basicamente de duas maneiras. Deus se revela na natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é gracioso a nos dar a natureza. Ao acordarmos, vermos o sol brilhando, ou a chuva molhando o orvalho, ou a grama, ou o chão. Deus é gracioso ao fazer isso, mas é o mesmo Deus que graciosamente se revela na criação, resolveu se revelar de forma especial na sua palavra essa que nos ensina, que nos mostra, que aponta de Gênesis a Apocalipse a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como, meus irmãos, penso eu, nós como crentes, pensarmos na graça divina, sem que essa graça não nos mova ou não nos comova, ou ela não nos leve a, de fato, nos debruçarmos na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeira verdade que nós temos aqui é que essa graça, ela foi manifesta, essa graça foi revelada, houve uma epifania da parte de Deus se revelar de forma graciosa a cada um de nós através da obra do seu Filho. E o texto sagrado nos diz que a graça de Deus se manifesta, ou se manifestou, de forma salvadora. A graça se manifesta de forma salvadora. Ou seja, a grande mensagem do cristianismo é essa, que Deus salva o homem. A grande mensagem da igreja é esta: Deus salva. Deus, através do seu Filho, e graciosamente veio salvar aqueles que de antemão ele tinha escolhido. Essa tem sido, ao longo da história, a principal mensagem daqueles que, ao longo da história, Deus chamou para serem missionários. O que é que eles pregam? O que é que eles ensinam? Qual é a principal verdade do ensinamento? É esse: que Deus se manifestou de forma graciosa para salvar a humanidade, ou salvar aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Mas muitos, sem entender, se perguntam: salvar de quê? Muitos não se veem perdidos. Então, quando nós proclamamos essa verdade, de que a graça de Deus se manifesta de forma salvadora, a questão que vem é: mas salvar de quê? Quando nós lemos e cantamos o Salmo de número 103, lemos ou cantamos assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de só de seus benefícios. E qual é o primeiro benefício que o salmista, ele diz? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É ele quem sara todas as tuas enfermidades.
as doenças às quais o nosso corpo está suscetível, e ainda agora há pouco o presbítero Tiago orou agradecendo pela recuperação da irmã Jane, é algo muito doloroso, algo difícil, é um mal, mas não é o pior dos males. O pior dos males é o pecado. E a palavra de Deus nos diz que a graça se manifestou salvadora para salvar os homens do pecado, o pior dos males. Jesus veio para esse fim, nós sabemos disso. Lá em Mateus capítulo 1, 18, 21, quando José está, de fato, entristecido pela situação, diz o texto sagrado que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ele ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E por que o nome de Jesus? Diz o texto sagrado: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando nós lemos as várias histórias bíblicas nos evangelhos e quando ensinamos aos nossos filhos, uma delas com certeza é a que é registrada em Lucas capítulo 19, aquele encontro magnífico de Jesus com Zaqueu. E lá no texto sagrado nós temos o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é uma verdade bíblica. Essa é a principal verdade que deve ser proclamada aos homens, que Deus graciosamente resolveu se manifestar na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para salvar. Salvar do pecado. Mas, quando nós falamos assim, salvar do pecado, parece que fica uma coisa assim bem geral. Em que sentido salvar do pecado? Em primeiro lugar, a graça, ela nos salva da condenação do pecado. Essa é a doutrina da justificação. A graça salvadora é projetada, foi projetada, revelada por Deus, manifesta por Deus, para nos libertar, antes de tudo, da penalidade do pecado, da condenação do pecado, nos libertar do salário do pecado, que é a morte. E não é uma morte comum, é uma morte eterna.
Vários textos sagrados nos mostram isso. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 1:18 seguinte diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A graça de Deus se manifesta de forma salvadora para nos livrar, meus irmãos. E nós que somos crentes, graças a Deus podemos dizer isso. Deus nos livrou dessa penosa sentença eterna. Deus nos justificou, mesmo sendo nós pecadores, e por meio da fé em Jesus, a sua justiça foi imputada em cada um de nós, graciosamente. Deus, de forma graciosa, fez isso. Deus, de forma graciosa, tem disposição em seu próprio ser, que é a graça pura, de fazer com que outros, daqueles que nós conhecemos, possam também serem revivificados por tão grande graça. E cabe a nós, como povo de Deus, como servos dele, proclamarmos essa verdade, a tempo e fora de tempo, aqueles que estão ao nosso redor, a começar por aqueles que, inclusive, são nossos familiares e parentes. E é urgente essa mensagem. Cada dia que passa, nós sabemos, a volta de Cristo está mais próxima. Mas cada dia que passa, com a situação que o mundo está vivendo, podemos dizer, ela não está bem próxima. Me parece que ela está proxima, vamos dizer assim. Então, é uma mensagem urgente. Deus, através da sua graça, salva o homem de quê? Salva o homem da condenação do pecado. Qual é essa doutrina? A doutrina da justificação. Mas a graça, nós lemos agora há pouco com o presbítero Tiago, o texto de Romanos capítulo 6,
A graça, ela não apenas nos salva dessa sentença de morte, ela não apenas nos salva da condenação do pecado, mas é um mistério divino, ela nos salva do poder do pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós lemos em Romanos, capítulo 6. Apontando para essa obra santificadora da graça que nos salva também do poder do pecado. E a cada dia, uma vez sendo santificados, uma vez sendo crentes, qual é o termômetro que devemos utilizar para medir a nossa devoção para com Deus, o nosso grau de piedade para com Ele, o nosso serviço para com Ele? Qual é o termômetro que nós podemos utilizar? Perguntarmos a nós mesmos que um dia fomos salvos, e salvos para sempre, né? Perguntarmos, cada dia, eu tenho odiado mais o pecado? Cada dia eu tenho me beneficiado com os meios graciosos que Deus tem dado para que eu possa lutar contra o pecado, lutar contra a minha própria natureza, ou como diz o apóstolo Paulo, esmurrar o meu próprio corpo? Será que essa graça que me salvou, ela tem, de fato, agido de forma santificadora na minha vida, que o poder do pecado, cada vez ele é mais diminuto na minha vida? Eu não sou escravo mais do pecado. Eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo das verdades reveladas por Ele. Eu tenho amado mais a Deus. Eu tenho amado mais a Sua palavra. Eu tenho amado mais estar no culto. Eu tenho amado mais os irmãos. E por outro lado, eu tenho odiado mais aquelas coisas que o mundo tem a oferecer e que são contrários àquilo que Deus em sua palavra nos revela. A graça se manifestou de forma salvadora a todos os homens. A justificação. A graça, ela nos salva da condenação do pecado. A graça, ela nos salva do poder do pecado. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Caminhando mais um pouquinho, meus irmãos, a graça, ela age nas nossas vidas de forma pedagógica. A palavra que nós temos lá no texto, agora, olhando para o versículo de número 12, a palavra que nós temos aqui, educando-nos, é a palavra no original paideia, que significa pedagogo, aquele que instrui, aquele que é o tutor, aquele que ensina, aquele que disciplina. E nesse sentido, todos nós somos pedagogos. Todos nós, principalmente nós os pais, devemos agir como pedagogos, utilizando para a instrução, para a disciplina dos nossos filhos, a palavra de Deus de forma graciosa. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ensinando a Tito como ele deveria proceder como um jovem pastor, e aqui ele diz que a graça se manifesta de forma salvadora, educando-nos. Significa dizer que a graça, ela tem uma pedagogia. Como eu sou da área de educação, né? Então eu diria que a graça, ela tem um currículo para nos treinar, para nos ensinar. Que a graça de Deus é uma escola. Todos nós, uma vez justificados,
agora passamos a frequentar a escola da graça, a escola da graça divina. E então, essa graça, ela vai nos educar, né? Diz o texto sagrado, né? Depois eu vou... Diz o texto sagrado que ela nos educa em dois sentidos. No sentido negativo, primeiro, e depois nos educa no sentido positivo. Né? Primeiro, ela diz que a graça, ela nos ensina ou nos educa a renegarmos aquele mal maior que eu me referi agora há pouco, o pecado. A graça, ela nos ensina a renegar, diz o texto sagrado, educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Nos últimos sermões que tenho pregado, que preguei aqui e depois, obviamente, preguei lá na nossa igreja, tenho enfatizado uma coisa para os irmãos e para mim mesmo, para relembrarmos que, uma vez que Deus nos alcançou com essa graça maravilhosa, a nossa história foi mudada. A nossa situação foi alterada. A nossa identidade foi mudada. Nós não somos mais aqueles lá de Efésios capítulo 2, filhos da desobediência. Mas agora nós somos aqueles que Pedro fala lá como filhos da obediência. A nossa identidade foi mudada pela obra justificadora de Cristo e pela sua graça. E nós temos no texto sagrado dizendo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que seria essa impiedade? Vamos entendê-la olhando para o que é piedade. A piedade, ela está relacionada ao bom relacionamento que devemos ter com o nosso Deus. A piedade é o bom relacionamento entre o homem e seu Deus. Ela implica em reverência e temor. Implica em tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E quando eu falo tudo aquilo, nesse tudo, especialmente os meios de graça que Deus tem nos concedido. Que nós não podemos abrir mão, que nós não podemos negligenciá-los. A impiedade, por outro lado, então, significa a ausência dessa reverência e a ausência desse temor para com Deus. E se há algo sobre a nossa natureza pecaminosa que podemos dizer, é que ela é irreverente, ela não teme a Deus. Por isso devemos renegá-lo. Por natureza, nós somos filhos da ira. Por natureza, nossa natureza, infelizmente, ela ainda quer amar o pecado. Ou eu diria melhor, olhando a Bíblia como um todo, a nossa natureza, a natureza daqueles que foram salvos, ela está lá nos instigando a amar aquilo que nós não devemos mais amar, a fazer aquilo que nós não devemos mais fazer. Enquanto estivermos vivendo aqui, como forasteiros e peregrinos, e com essa natureza ainda não glorificada, ela vai estar dando aquelas espinhadas na nossa costela, para que a gente faça aquilo que nós não devemos fazer. E quando o apóstolo Paulo fala renegadas essa impiedade, é resistindo mesmo, é sabendo que a graça de Deus é quem nos assiste nessas circunstâncias. A quem devemos recorrer? Já sabemos que nós não vamos recorrer nunca à força do nosso braço. Ora, se eu não posso recorrer à força do meu braço, eu só posso recorrer à força do braço de quem?
do nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na obra consoladora, santificadora e animadora do Santo Espírito de Deus. É a esses que eu tenho que recorrer. Renegadas a impiedade, renegadas também aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui, as paixões mundanas, o que o apóstolo Pedro chama de desejos carnais, o que João diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O que Tiago diz, chama de adúlteros, aqueles que são amigos do mundo. O que Paulo, em outras passagens bíblicas, ele chama de desejos tolos, de paixões dolorosas. Como ele diz para Timóteo, de paixões da mocidade. Renegadas à impiedade. Aqui, a nossa natureza. Renegada às paixões mundanas. Aí, positivamente, o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus, de forma pedagógica, ela nos educa para que, renegadas essa impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. E aqui, quando nós lemos sensata, justa e piedosamente, nós temos as 3 esferas da nossa vida e das nossas relações. Primeiro, a relação que nós temos com nós mesmos, de vivermos de forma sensata. Ou como o apóstolo Pedro diz, devemos viver de forma sóbria. Ou seja, viver de forma sensata é contermos, pela graça de Cristo, nossos impulsos, nossas ações, nossas reações, nossos interesses, nossos projetos e permitirmos que nossos impulsos, nossas ações, nossas reações, nossos interesses, nossos projetos, eles possam estar sob a graça e sob a bênção de Deus. Ela nos educa, a graça divina nos educa com relação a isso. Mas não apenas com relação à relação que devemos ter intimamente com cada um de nós, mas a relação que nós devemos ter com o nosso próximo, com aqueles que estão ao nosso redor. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos de forma sensata, mas também vivamos de forma justa. E a justiça, que é um atributo de Deus que Ele graciosamente nos concede, da mesma forma que Deus agiu de forma assim, justa, nos justificando, que nós também, agora, como filhos da obediência, venhamos a agir de forma justa com aqueles que estão ao nosso redor. Justiça em conceder ao outro a forma devida. O apóstolo Paulo fala de termos os outros em máxima consideração. Agora, que a graça reina pela justiça, a justiça possa dominar a nossa vida e esse padrão de santidade, esse padrão de bondade que Deus nos dá através da sua graça, nós possamos agir de forma que aqueles que estão ao nosso redor possam também experimentar da mesma forma que nós temos experimentado. Mas não apenas a nossa relação íntima conosco, não apenas a nossa relação com o nosso próximo, mas a nossa relação para com Deus. Vivamos de forma sensata, justa e piedosamente. A piedade, ela aponta para essa nossa comunhão com Deus, como já me referi anteriormente. A vida de piedade, e somente a graça pode nos mover a isso, nos leva a amarmos mais a Deus, amarmos mais aquilo que nos conduz a Ele, a meditação na sua palavra, a oração, o culto, amarmos mais o povo de Deus,
a igreja. O salmista diz que são os nobres que há na terra. São os nobres. Tomara, olhemos sempre para os nossos irmãos como os nobres, como aquelas pessoas mais preciosas que Deus tem nos dado para estar ao nosso redor. Vivamos, meus irmãos, de forma então sensata, justa e piedosamente. É a graça que nos ensina a isso. Mas é a graça também que nos ajuda a guardarmos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça, ela nos permite, nesse presente século, vivermos essa vida, vivermos aquilo que a gente chama, vivermos o aqui e agora, mas com a mente, nosso pensamento, nossos desejos direcionados para o lá e então. Vivermos a vida de forma piedosa, sermos responsáveis com aquilo que Deus tem nos dado, mas sabermos que isso aqui é provisório, é temporário. A nossa grande expectativa é a manifestação final, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O mesmo que quando, na primeira vinda, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui nós temos, no texto sagrado, a origem da graça, o próprio Deus. A natureza da graça, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pedagogia da graça, nos educando a vivermos de forma justa, sensata e piedosamente. Ao mesmo tempo, renegando a impiedade e renegando as paixões mundanas. É a graça que opera em cada um de nós, nos levando a termos essa santa expectativa da vinda do nosso glorioso Senhor. Que essa graça nos constranja a cada dia a vivermos para o louvor, honra e glória do nosso Deus. Que essa graça nos constranja a cada dia a sabermos que o nosso Deus é um Deus gracioso. A sabermos que a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a obra que nos trouxe vida, alegria. E se estamos aqui é por causa dessa obra graciosa. É que nós não temos a quem recorrer. Quando olhamos humanamente as dificuldades, as tribulações que nós passamos nesse mundo e olhamos para nós mesmos e olhamos as nossas fraquezas, a nossa pequenez, o nosso pecado, a não ser termos os nossos olhares voltados para a graça de Cristo. E que essa graça conduza a mim e a cada um de vocês a vivermos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos pelas verdades que ela nos revela. Te agradecemos, Senhor, pela graça manifestada por ti em nosso favor, enviando aquilo que tinhas de mais precioso, o teu unigênito Filho, o teu amado Filho, a encarnar, a sofrer, a ser blasfemado, ser cuspido pelos homens, a morrer de forma indigna na cruz do Calvário.
Mas louvamos o Senhor, porque a história não acabou aí. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos. O Senhor o ascendeu aos céus. E o nosso Senhor Jesus Cristo está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Que coisa preciosa, Senhor, é sabermos que não estamos só. Temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo intercedendo por nós. Temos as tuas verdades reveladas. Temos aquilo que diz o apóstolo João: Filhinho, vos escrevi para que não pequeis. E, ó Deus, nos permite a odiarmos cada vez mais o pecado. Mas por causa da nossa natureza, João diz: todavia, se pecar, temos advogado junto ao Pai. Ó Deus, como tu és gracioso e misericordioso, ao nos conceder o teu Filho para morrer por nós, e ainda hoje está advogando a nossa causa e nos libertando a cada dia através do poder do teu Santo Espírito, do poder do pecado. Que o Senhor possa, através da tua graça preciosa, vivificar cada um de nós, de modo que vivamos para a honra do teu nome e proclamemos essa maravilhosa graça àqueles que estão ao nosso redor, para que assim como Deus foi misericordioso para conosco, outros que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo, através do nosso testemunho, da nossa pregação, da proclamação do teu santo evangelho, possam ser alcançados por tão grande manifestação da tua graça na pessoa do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome do teu Filho que nós oramos. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.